A conversa regada a uísque entre Lula e 4 ministros beberrões do STF. Na segunda parte do vídeo, você vai também saber que Moraes está defendendo, olha que surpresa zero, Moraes defende cassação de candidatura de candidatos que estejam fazendo mau uso da IA. Moraes querendo caçar. A conversa de Lula com 4 ministros do STF, regada a uísque, diz aqui a Bela Megali no jornal O Globo. Há cerca de um mês, Lula se reuniu com 4 ministros do Supremo para uma conversa informal regada a uísque. Será que foi Macallan, o mais caro do mundo? Entre os presentes estavam Moraes, que bebe muito, o Gilmar Mendes, Flávio Dino e Cristiano Zanin. Então veja, olha realmente, essa é a corte do Lula. Essa é a corte do Lula. Se o imbecil já estivesse lá, significa... Eu quero chamar a atenção para vocês. Olha, esses 4 ministros são hoje a corte do Lula. É claro que tem lá os ministros da que hora estão com Lula, hora estão tentando ser isentões, como a Carmen Lúcia, como o Edson Fachin. Mas essa aqui é a corte do Lula. Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin. Esses são da segunda turma. Dessa segunda turma aqui só falta a Carmen Lúcia. Ela não tem coragem suficiente para fazer isso à luz do dia. Mas imagine, se o Messias já tivesse entrado, ele teria entrado nessa turma aí, na segunda turma. Então quer dizer que Lula teria uma turma incondicional, só para ele. Bom, mas aqui está o outro da primeira turma, que é o Gilmar Mendes. Então olha aqui, quem está sempre com Lula. Moraes, Gilmar Mendes, Flávio Dino e Cristiano Zanin. Babacas do Senado. Vocês estão vendo o prejuízo que foi vocês terem passado e aprovado o nome de Cristiano Zanin e de Flávio Dino? Entre os temas tratados na conversa regada a uísque, houve troca de impressões sobre o cenário eleitoral. Você entende que isso é escória da escória da escória? Ministros da Suprema Corte de Justiça de um país se reunindo com a anta etílica para falar sobre eleições no meio do período eleitoral praticamente. Significa que eles são suspeitos, eles têm interesse diretíssimo no resultado das eleições. Qual é a diferença entre nós e a Nicarágua? Qual é a diferença entre esse regime e o regime de Daniel Ortega? Entre os temas tratados estava lá na conversa a troca de impressões sobre o cenário eleitoral. Lula também deixou claro que não desistiu de indicar o advogado-geral da União, Jorge Messias, a vaga que está aberta no Supremo com a aposentadoria do Barro. Então está aí. Pensa que acabou? Moraes defende caçar candidato que usa IA em fake news, diz aqui o SBT News. A matéria anterior foi de O Globo. O ministro do STF, aqui o ministro do STF, afirma que medo da cassação pode impedir que políticos usem mecanismos. Preste atenção, Moraes defende caçar quem usar a IA de um modo que ele não goste. E depois ele disse, se a gente põe medo neles, que a gente vai caçar eles, se eles usarem IA, possa ser que eles se convençam que é melhor não usar a IA. Gente, isso não é justiça. Sabe por quê? Porque até o Código Penal. Você sabia que o Código Penal não proíbe que você faça nada, não. O Código Penal deixa você fazer. Agora, se você fazer, vai ter uma consequência. Está lá, artigo 121 do Código Penal. Não sei o que lá, alguém, porque eu não posso falar a palavra. Não sei o que lá, alguém. Se você pratica aquela conduta descrita no tipo penal, não sei o que lá, alguém, você vai pagar o que está logo abaixo. Pena, pam, 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 pam. Agora o Alexandre de Moraes não. O que ele está fazendo? Ele está defendendo, ele está pregoando, alastrando, falastrando que vai arrebentar com o candidato, caçar candidato que use IA, de um modo que ele não goste. Aí ele está falando, ele afirma que talvez o medo da cassação pode impedir que políticos usem
mecanismos de desinformação. Quer dizer, ele é que nomeia o que ele quer, mecanismo de desinformação anabolizados pela inteligência artificial. Desculpem, nós vivemos uma ditadura descarada. Pronto, falei. O ministro Moraes, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, defendeu nesta sexta-feira a fiscalização preventiva e punição com cassação do mandato de políticos que eventualmente usarem recursos de inteligência artificial para anabolizar fake news nas eleições. E mulher de ministro que ganha contrato de 129 milhões e compra mansões de 12 milhões em dinheiro vivo por aí. E ministros que têm participação imensa em resort, e ministros cujos filhos mandam, desmandam na CBF, Confederação Brasileira de Futebol. A estes nós não podemos fazer impeachment, não é? Como o Gilmar Mendes disse nessa semana, que senador que tentar fazer impeachment vai ter sérias dificuldades. Foi uma ameaça, não? Olha, eu vou dizer a vocês, o ar está intranspirável. O odor de enxofre toma conta da vida brasileira. E esta é a nossa última chance. Se o Cachaucha colocar as patitas reeleito novamente em 1º de janeiro de 2027, acabou. É comprar a cangalha dourada, botar nas costas e sem direito sequer à liberdade de expressão, trabalhar para sustentar os contratos de 129 milhões. Eu tenho dito. Tenho dito aos senhores e às senhoras. Você pensa que nós estamos vivendo numa reprise de Vale a Pena Ver de Novo? Não, é a sua vida que está em jogo. A Veja traz uma matéria de capa. Caso Lulinha, os detalhes do inquérito que investiga tráfico de influência no governo, da sociedade. Sociedade composta, ela mesma disse. Sociedade composta por Lulinha, ela, a Roberta Luxinger, o principal assessor do Lula, o secretário particular do Lula, e tome lá. Gente, eles não cansam. Olha, todo o mandato dessa gentalha surge uma fauna de sanguessugas da nação, de saúvas da nação. Já teve Rosemary com seu bebê, agora a Rosemary, né, 2.0, 3.0, que é essa Roberta Luxinger, cujo bebê é o Lulinha. Já teve o Delúbio. Aliás, hoje o Delúbio, é engraçado isso, né? O Delúbio, tem os jornalistas escutando, o jornalista esconde proma, escutando o Delúbio Soares. O Delúbio do Mensaleiro. O Delúbio dizendo que o Lulinha, por ele bota a mão no fogo, porque ele conhece o Lulinha desde pequeno. Eu sei. Com um tio desse, hein, Delúbio? É claro que o Lulinha teria que se tornar o que se tornou, né? Deixa quieto, Delúbio, deixa o povo quieto. Delúbio ainda disse que os dedos duros da Lava Jato estão no lixo da história. Delúbio, cuidado para não voltar de onde saiu, hein? Cuidado para não voltar de onde saiu, Delúbio. O nome do grupo de WhatsApp onde a lobista Robertona, Lulinha e Bittar falavam de negócio era o seguinte, o nome é Musaranhos. 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 Hoje está sendo propalado que Luiz Inácio fez uma ligação para Trump. É engraçado. Não, falaram sobre tudo. Mas não falaram sobre... Veja, não falaram sobre a revogação do visto da embaixadora brasileira nos Estados Unidos. Tinha que ter falado. Não relembraram desse detalhe.